O pastor Lamartine Pozzella fala da batalha espiritual que ainda está acontecendo depois da fala de Baby do Brasil e Ivete Sangalo. Ele diz que um espírito de medo e de angústia pode estar tomando Ivete e que a igreja deve estar em oração pela vida dela. Ele fala que o assunto arrebatamento tomou uma proporção gigantesca no Brasil e que isso tudo é uma preparação para a volta de Jesus. Por que ela ficou tão angustiada, gente? O porquê que ela ficou tão angustiada? E eu pensei aqui em 3 possibilidades. Pode ser 1, 2 ou 3, ou pode ser as 3 também. A primeira é um temor de Deus que veio sobre ela depois de contraditar publicamente a Bíblia, quando ela falou que ela iria proibir o Apocalipse de acontecer, ia macetar. Eu sei que a Ivete já teve a oportunidade de ouvir a palavra por parte de pastores e tal, e que ela é uma pessoa aberta. E talvez essa tenha sido a razão da angústia dela. E não só o trio elétrico que teve problemas, mas sobretudo, principalmente, um temor de Deus de ter pecado contra Deus. Pode ser essa a possibilidade. A segunda possibilidade é uma acusação do próprio diabo, né? Gerando temor. Porque ele é isso, ele faz mesmo. A Bíblia diz que ele fica ao redor, né, como um leão que brama, que ruge, procurando a quem possa tragar. Então esse espírito de medo pode ter vindo sobre ela. E essa angústia que veio sobre ela é uma angústia de opressão espiritual. É uma segunda possibilidade. E a terceira possibilidade, gente, é a possibilidade da enorme pressão pública que veio de tudo quanto é lado. A internet não fala em outra coisa. Pessoas com motivos diferentes começaram a se levantar contra ela. Entendeu? E nós temos que tomar cuidado para a gente não pegar essa pilha. Não temos, eu não creio que ela tenha feito de maneira premeditada. Aquilo saiu da boca dela, entendeu? Saiu da boca da Ivete, aquilo sem pensar, assim como a própria Baby também não tinha premeditado falar aquilo. Segundo ela, foi uma direção de Deus de última hora. Agora, a internet, gente, ela tá falando sobre assunto de tudo quanto é jeito. Até no Fantástico, gente, no domingo, mencionaram o Apocalipse. O Tadeu Schmidt termina o Fantástico dizendo: vamos ser felizes antes do Apocalipse, em tom de chacota, não é? Então, muitos influencers mencionaram o ocorrido, alguns a favor da Baby, outros contra a Baby. A Joelma, por exemplo, também falou sobre a volta de Jesus. O Tiago Asmar, né, o pilhado, também falou das consequências que a Ivete teve por se levantar contra a fé cristã na colocação dele. Outros cantores também falaram criticando a postura da Ivete. Mas teve aqueles que também assumiram um tom mais jocoso, um tom de gozação, como o Felipe Neto, por exemplo, que postou lá no antigo Twitter, né, que agora é o X. Ele disse assim: há 36 anos eu ouço que o Apocalipse está chegando. No máximo mais uns 5 a 10 aninhos, ele diz. Há 58 anos, a minha mãe ouve o mesmo. Ou seja, ele está dizendo, já se falava isso até no tempo da minha mãe. Minha mãe tem 58 anos. Há 96 anos, minha avó dizia o mesmo. E assim vai por séculos. Ou seja, ele debochadamente riu da Bíblia, dizendo, sempre falaram isso e nada de acontecer. Mas eu quero dizer para vocês que estão me vendo aqui, que talvez vocês não saibam, que a Bíblia diz até isso. Até isso. Essa zombaria, né? Essa gozação que é feita a respeito da volta de Jesus, até isso a Bíblia profetiza. O apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 3 e 4, ele diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram,
todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, Pedro está dizendo que desde a época dele haveria gente que iria rir, mas ele diz que nos últimos dias, ou seja, os dias que antecedem ao Apocalipse, virão escarnecedores. 2000 anos atrás, Pedro falou sobre isso, que nos últimos dias pessoas iam zombar quando se falasse da vinda de Jesus. Tá? Eu não quero aqui acreditar que a Ivete zombou. Eu acho que a Ivete simplesmente reagiu àquilo que a Baby falou, mas não foi em tom de zombaria, ela ficou espantada, entendeu? E acabou falando, e eu creio que até por isso ela está angustiada. Nesse momento, vamos orar pela Ivete, para que Deus possa falar com ela, para ela entender o que ela fez, afrontar a palavra de Deus. Mas eu não senti nela nenhum tom dessa maneira. Mas do Felipe Neto, sim, gozação. Ele disse, eu há 36 anos, que é a idade dele, eu estou ouvindo isso e nada aconteceu. Há 58 anos, minha mãe está ouvindo sobre isso e nada aconteceu. Há 96 anos, que é a idade da avó dele, provavelmente, a minha avó ouvia falar sobre isso e nada aconteceu, e assim vai séculos por séculos. A Bíblia já previa isso também. Aliás, Jesus disse que a vinda dele seria como nos dias de Noé, em que as pessoas zombavam quando Noé pregava a respeito do dilúvio, e as pessoas riam. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que houve uma grande batalha que ainda está em curso durante esses dias do carnaval, uma batalha por conta desta palavra liberada do arrebatamento pela Baby do Brasil. Ela falou de um tema que eu diria que 90% das pessoas que não são cristãs, praticantes, nunca ouviram falar de arrebatamento. E agora está todo mundo ouvindo falar de arrebatamento. Basta a pessoa dar um Google para que ela possa saber efetivamente o que é o arrebatamento e a volta de Jesus. Apocalipse não significa o fim das coisas. Apocalipse significa retirar o véu. E o livro de Apocalipse fala sobre como será o tempo do fim. E é uma descrição muito parecida com o tempo que nós estamos vivendo hoje, tá? Agora, o que eu entendo é que Deus é Senhor dos senhores, e Deus, ele usa quem ele quer, onde ele quer, do jeito que ele quer. Uma coisa a gente não pode tirar, a Baby teve intrepidez e coragem de falar naquele lugar mais inóspito que podia haver, falar da vinda de Cristo, do arrebatamento, e que as pessoas tinham que se preparar para essa vinda. Então, eu não vou julgar a Baby simplesmente porque isso é algo, pelo menos, eu diria, estranho ou desconfortável para mim, tá? O fato é que este episódio fez com que o Brasil inteiro estivesse falando sobre arrebatamento, sobre o Apocalipse. Até os que estão brincando e rindo disso estão falando disso. E por conta disso, milhões de pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir falar a palavra de Deus. Gente, no tempo de Noé não era diferente. Muito provavelmente ele andou em lugares em que as pessoas zombavam dele. E ele estava lá falando sobre o dilúvio. E a Bíblia diz que o tempo de Noé era um tempo em que havia muita impureza, muita violência. Mas Noé era um homem íntegro. Deus usa quem quiser. Eu não consigo pensar diferente. Essa situação, meus irmãos, fez com que o Brasil estivesse ouvindo falar sobre o arrebatamento e sobre a volta de Jesus. Nesse momento, orar, porque está havendo uma batalha, orar pela vida da Ivete. Ninguém fique, declarando coisas ruins sobre ela. Não vamos politizar isso aí, isso não tem nada a ver com política, de quem é a favor de um ou de outro. Isso é uma questão espiritual, é uma luta que está acontecendo. Por isso, luta de principados e potestades, e eu quero crer que Deus vai usar dessas circunstâncias para que a própria Ivete possa reconhecer que ela errou ao dizer que ela pode parar o Apocalipse. Eu quero fazer algumas considerações finais, gente. A primeira é que ninguém pode impedir os planos de Deus. Ninguém pode impedir. Os planos de Deus vão acontecer, e que tudo que está escrito no Apocalipse vai acontecer, tá? Segundo, eu creio que Deus usou a Baby para trazer à tona essa batalha espiritual que a maioria das pessoas não sabem que está acontecendo.
mas está acontecendo. E no carnaval é um portal no mundo espiritual que se abre para que esses demônios que vêm atuar na carne tenham legalidade e poder. Então, a terceira coisa que eu quero dizer é que todas as pessoas que viram ou ouviram a respeito da vinda de Jesus são indesculpáveis. A palavra que ela disse é: arrependa-se, aproveita a oportunidade, porque o arrebatamento está chegando. Isso é algo que as pessoas precisam entender. Entregar a vida para Cristo e reconhecer que é pecador, e reconhecer que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Aliás, eu quero orar e eu quero declarar: Senhor Jesus, Tu és o Senhor dos senhores. Senhor, nós declaramos que a Tua palavra não volta vazia. Nós declaramos, Senhor, que todo esse embate espiritual tem um final, que é a vitória do Teu reino, a vitória do reino de Deus. Senhor, libera os Teus anjos, os príncipes, para contender em favor do Brasil, e que haja uma grande colheita de salvação, salvação de almas, transformação, libertação, Senhor, de pessoas que estão amarradas nas drogas, na prostituição. Senhor, nós te suplicamos, nós invocamos aquele que era, que é e que haverá de ser o mesmo. O nome de Jesus tem poder contra todo inimigo. Senhor, assim como os demônios se prostraram diante de ti e disseram lá na cidade de Gadara: Filho de Deus, que temos nós contigo, vieste para nos atormentar antes da hora. Eles se submeteram, sabendo que Jesus era o Senhor dos senhores. Pai, que a Tua palavra possa ribombar nas regiões espirituais, que possa trazer salvação, porque a única palavra que traz salvação é a palavra que vem do Senhor Jesus. Só a salvação, no nome poderoso de Jesus. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, porque muitas vezes até nós cristãos damos vazão para a carne, Senhor, e nós te pedimos perdão, e fortalece nosso espírito para que, Senhor, a carne seja cada vez menos, ó Deus, suscetível ao tentador e às tentações. Senhor, tem misericórdia de todas as pessoas que no carnaval foram, ó Deus, entregues, e as consequências que virão sobre elas serão terríveis. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, dá oportunidade, Senhor, para que muitos ouçam essa palavra e creiam no nome sobre todo nome, o nome de Jesus, porque não há outro nome que importa que sejamos salvos, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, a não ser o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é poderoso. E eu quero dizer para você, querido, que você que está ouvindo essa live, você está tendo uma oportunidade de dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida para Cristo. Eu não consigo vencer os meus pecados sozinho, mas eu quero te pedir que o Senhor me ajude. E se você invocar o nome do Senhor, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então que você possa entregar a sua vida para Cristo, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu termino essa live pedindo a todos vocês: comentem, curtam e compartilhem, porque nós não podemos perder a oportunidade de levar a mensagem neste tempo e nessa oportunidade que Deus criou através da sua filha, Baby do Brasil. Queremos declarar a Ivete que nós amamos a Ivete. Queremos declarar que todo o seu talento, que todo o seu brilhantismo, nós cremos que um dia será usado para a glória do Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.